Oi, turma, espero que estejam novamente todos bem. Hoje nós vamos começar o nosso PET 4. Até agora nós falamos no PET 3 sobre a parte de genética, né? Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre biotecnologia. É um assunto muito amplo, tem alguns itens dentro desse assunto que eles são um pouco mais polêmicos, né? Nós vamos falar, vai ser bem básico para vocês conseguirem resolver, ter uma noção e conseguirem resolver as questões depois, que nós também vamos comentar no final. Então vamos lá. Quando eu falo de biotecnologia, eu retirei da apostila de vocês, para ficar mais fácil, a definição de biotecnologia e algumas aplicações da biotecnologia. Tem algumas aplicações que aí nós vamos falar um pouquinho mais, que é o que costuma aparecer mais em exercícios, em questões de vestibular. Então, a biotecnologia é uma técnica, é o uso de uma técnica aonde eles vão usar seres vivos para poder elaborar ou criar, né, vamos dizer assim, algo que possa ajudar as outras pessoas, os outros seres vivos. Então, aqui eu coloquei uso das tecnologias que utilizam organismos vivos ou algum produto que seja elaborado a partir de um organismo vivo para criar, modificar o produto para algum fim específico, que aí nós vamos ver alguns. Quando a gente fala de biotecnologia, antigamente eles achavam que a biotecnologia ela só era utilizada na medicina, mas hoje nós sabemos que no meio ambiente, na medicina, na agricultura, então a biotecnologia ela está presente em vários setores, não é só em um lugar específico. Quando a gente fala de processos que acontecem, desde a fermentação, né, que acontece com o pão, até tem uma questão que vai falar sobre isso, é uma reação que está acontecendo ali, é um organismo vivo que está provocando essa reação para que ocorra a produção, por exemplo, de gás carbônico e promova o crescimento da massa. Quando nós falamos lá de Alexander Fleming, que estava fazendo experimento com bactéria, e de repente aquelas bactérias lá ficaram um determinado tempo e elas pararam de se desenvolver. Ali surgiu o fungo e o fungo então não deixou que essas bactérias continuassem proliferando. Depois o que eles perceberam? Que esse fungo produzia o quê? Um tipo de antibiótico, que era a penicilina, que passou então a ser usada no tratamento de doenças causadas por bactérias. E assim vários fatos foram acontecendo no decorrer da história. Aqui eu coloquei na medicina, eu segui o que está na apostila de vocês. Costuma aparecer bastante falando da produção de insulina, nós vamos falar já um pouquinho mais sobre isso. A manipulação de animais, de repente faz a clonagem de um determinado animal para retirar o órgão dele e fazer o transplante de órgão, de repente poderia ser feito. Lembrando que a clonagem humana é proibida, daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho da clonagem também. Produção de anticorpos, estimular em laboratório produção de anticorpos para que esses anticorpos sejam então utilizados em pessoas que têm deficiência no sistema de defesa, no sistema imunológico ou imunitário. A terapia gênica, por exemplo, utilização de células troncos células tronco. A célula tronco é uma célula indiferenciada, é uma célula que ela não tem função definida, forma e função definida, então ela pode se transformar em qualquer outro tipo de célula. Então pode ser usado, essa célula tronco poderia ser usada no tratamento de doenças. Então aqui tem a terapia gênica e além da terapia gênica, a gente acaba juntando as duas, a pesquisa com célula-tronco também. Já nós vamos falar um pouquinho. Na agricultura, a produção de fertilizantes, agrotóxicos também entra nessa parte da biotecnologia. De repente, para que aconteça uma melhora do solo, né? Vai analisar o solo para que aconteça essa melhora do solo, que produto vai ser usado, que produto vai ser desenvolvido. Um exemplo, melhoramento genético das plantas. De repente tem uma determinada plantação que não é acometida, né? Que não vai ser atacada por uma determinada praga. E a outra é. Então, o que essa que não tem, que as pragas não vão lá? Eles vão ver o que é, selecionar esse gene
e introduzir esse gene na planta que é atacada. Vai acontecer um melhoramento genético dessa outra plantação para que ela também não seja atacada. A produção dos alimentos transgênicos. Transgênicos são o quê? Alimentos geneticamente, seres geneticamente modificados. Aqui no caso dos alimentos, alimentos geneticamente modificados. De repente, para ter a produção de um grão de feijão maior, por exemplo, eles vão introduzir um gene lá que vai determinar a produção do grão de feijão maior. Então, como está introduzindo esse gene, ele foi melhorado geneticamente, mas não só melhorado geneticamente, ele contém um gene que antes não fazia parte dele. Então, isso é a formação de um ser transgênico. Você vai introduzir um gene que não faz parte dele. Os seres transgênicos, existem alimentos, claro, transgênicos, não é em grande quantidade, mas já tem no mercado. Existe uma lei que fala que no saquinho tem que vir escrito que é um alimento transgênico para que a pessoa saiba que ela está consumindo esse alimento transgênico. Ela tem que ter noção do que ela está ingerindo, senão a empresa pode ser multada, processada e assim por diante. Agora, produtos transgênicos, esses seres geneticamente modificados, você comer um alimento desse, ele vai te prejudicar, não vai prejudicar, faz mal, né? É danoso, não é? Não se sabe. Até onde se sabe, eles não têm provocado nenhum problema de saúde nas pessoas, mas para se ter uma resposta definitiva, as respostas são sempre a longo prazo. Então, a gente não pode falar que a longo prazo não vai provocar nada e também não pode falar que provoca. É um alimento transgênico, então vai fazer mal. Então, nós não podemos afirmar isso. Aqui no meio ambiente. No meio ambiente, nós temos a biorremediação, que de repente tem um solo que está contaminado, eles vão utilizar alguma coisa para descontaminar esse solo. Por exemplo, se o solo estiver contaminado com petróleo, eles podem colocar uma bactéria, o nome dela é Pseudomonas. Essa bactéria, ela vai degradar, destruir esse petróleo que está ali para limpar esse solo. Então, seria um remédio, vamos dizer assim, entre aspas, que seria colocado no solo. A bioconversão de resíduos provenientes da agricultura. Resíduos que são produzidos podem ser transformados em outros produtos. Produção dos biocombustíveis, né? Que isso em alguns lugares é mais realizado. A produção de plástico biodegradável a partir de microalgas. Esses plásticos, o grande problema, quando eles vão ser produzidos, é o custo, porque o custo dele é muito alto, então não é um produto vantajoso para as empresas, né? Então, por isso que ele não é muito utilizado. Aqui eu citei algumas utilizações da biotecnologia que está sendo citado na apostila de vocês. Já já nós vamos detalhar alguns que aparecem um pouquinho mais, tá? Os benefícios da biotecnologia. Vai ter um aumento na produção de alimentos, que seria uma possibilidade de acabar com a fome no mundo. Então, se a lavoura não vai ser mais atacada por uma determinada praga. Então, o que vai acontecer? Você vai conseguir que a lavoura se desenvolva, produza mais, tenha mais alimentos disponíveis, poderia ajudar a acabar com a fome no mundo, que é o que está dizendo aí. Possibilidade de se obter alimentos mais nutritivos, com propriedades medicinais. De repente, você pode pegar o gene responsável por um determinado nutriente e inserir esse gene, ou inserir o gene, é o pedacinho do DNA responsável pela produção daquele nutriente no alimento e inserir em um outro alimento. As técnicas terapêuticas para doenças que ainda não têm cura, como o câncer, seria uma possibilidade. Isso ainda está em fase de pesquisa. Claro que para ter resultados significativos, resultados definitivos, aí são anos de pesquisa, né? Produção de medicamentos. Nós vamos falar da produção da insulina, mas tem produção de anticorpos, de hormônios que são realizados também. Como eu já disse, o uso da biorremediação para ajudar a controlar, para descontaminar alguns solos, né, alguns ambientes. Produção de produtos biodegradáveis
para reduzir a poluição ambiental, que, por exemplo, seria a produção de plásticos que nós falamos anteriormente, mas aí o custo é alto. Os impactos negativos, que também consta no PET de vocês. A utilização excessiva de agrotóxicos e fertilizantes, então vai produzir agrotóxico, vai produzir fertilizante, mas aí as pessoas, algumas, claro, começam a utilizar isso em excesso e pode ter uma contaminação do solo, das águas que estão ali por perto. Interferência no equilíbrio da natureza, porque a natureza ela foi feita para funcionar tudo em equilíbrio. A partir do momento que você interfere, modifica um ser, introduz uma característica nova, algo novo, você gera um impacto na natureza. Criação de sementes geneticamente modificadas, essas sementes que vão ser criadas, como você vai fazer uma mistura de genes ali, você pode ter a produção de seres inférteis, né? De plantas inférteis. Poluição genética, uma vez que não é possível controlar os efeitos da disseminação de organismos geneticamente modificados. É o que eu disse, não se sabe até onde isso pode trazer ou não prejuízo, até onde isso traz benefício ou não. Então, pode sim acontecer uma poluição aí. Poluição genética, essa poluição genética tem uma alteração muito grande, muito drástica dos seres que já existem, das plantações que já existem. Alimentos transgênicos podem causar alergias, entre outros prejuízos. Então, como não se sabe realmente qual é o impacto, é importante, como eu disse, existe a lei que no alimento tem que estar lá, que corresponde a um alimento transgênico. Questões étnicas relacionadas à clonagem de seres vivos, porque o ser vivo, se você faz um clone humano, tá bom, a quem pertence esse clone humano? Quando passou a novela O Clone, recentemente ela foi até reprisada, né? No final, não se sabe ao certo a quem pertence o clone. Eles tentaram dar um final lá, ele termina andando com o cientista, com o criador no deserto, mas ele é um ser sem lugar. Ele pertence a outra pessoa que é igualzinha a ele, de quem ele foi feito, é o cientista que o fez, é a mulher que o gerou ali, carregou no ventre, a quem pertence esse clone? Então, existem muitas, tudo que tiver relacionado a essa parte da biotecnologia, existem os princípios étnicos que têm que ser seguidos. A produção de células tronco produz estresse celular que pode ter como consequência o envelhecimento precoce. Quando você usa a célula tronco, injeta ela em uma determinada parte do corpo para que ela se transforme, como eu falei, ela não tem função definida. Aonde você colocou ela, ela vai se transformar naquela célula daquele lugar do corpo. Só que de repente poderia acontecer um envelhecimento precoce da célula. Então são resultados que não tem assim testes definitivos para falar isso que vai acontecer. Sem contar que quando nós falamos de célula-tronco, é um assunto muito polêmico, porque quando você usa a célula-tronco adulta, que você retira da medula, ou se você usar a célula-tronco que é retirada do cordão umbilical, tudo bem. Quando você pega o embrião, na hora que ele começa a ser formado ali, as primeiras 32 células, mais ou menos, é um aglomerado de células, nós chamamos de blastocisto ali, um aglomerado de células. Você vai desmanchar ele para retirar essas células e utilizar. Você está destruindo o embrião? Alguns não consideram vida, outros consideram. Eu, particularmente, a partir do momento que tem a fecundação, união do gameta feminino com o gameta masculino, uniu, a partir dali só vai se desenvolver. Eu considero um ser vivo, então para mim estaria destruindo um ser vivo, mas claro, cada um tem sua opinião. Aqui, olha, o que costuma aparecer bastante é falando das bactérias na engenharia genética, a produção da insulina. Na produção da insulina, o que eles vão fazer? Eles vão pegar uma bactéria, então aqui nós temos embaixo uma bactéria. A bactéria, ela é um ser procarionte, ela tem o DNA solto no citoplasma e ela tem aqui isso que está em azul, é o plasmídio. Plasmídio é uma bolinha circular de DNA que ela tem solto lá no citoplasma. Não é núcleo, tá? É só uma molécula circular de DNA. E ela produz lá aquela enzima de restrição. Enzimas são proteínas. Essa enzima de restrição, ela tem a função de cortar o DNA em pontos específicos. Então, o que eles vão pegar? Uma célula humana,
Dessa célula humana, eles vão selecionar o gene responsável pela produção da insulina. Vão cortar o plasmídio com a enzima de restrição, é como se fosse uma tesoura, vamos dizer assim, em um determinado ponto, e aí eles vão inserir no ponto que foi cortado o gene responsável pela produção, o segmento de DNA que é responsável pela produção da insulina. Vão colocar novamente na bactéria e essa bactéria é colocada para reproduzir em laboratório, claro, ela vai passar então a produzir a insulina humana. Em laboratório eles vão extrair essa insulina e aí eles vão utilizar nas pessoas que são diabéticas. Então isso é uma técnica boa. Eles utilizam a bactéria, geralmente eles utilizam a bactéria chamada de Escherichia coli. Eles utilizam essa bactéria para poder fazer essa produção de insulina para as pessoas que têm diabetes poderem usar. O processo de clonagem, olha o que nós temos. No processo de clonagem vai ser retirado do primeiro animal aqui. Eles vão retirar um núcleo, tiram um óvulo. Desse óvulo eles vão tirar o núcleo e jogar fora e ficar só com o óvulo. Depois eles vão retirar do outro animal uma célula e dessa célula eles vão pegar o núcleo. Então, do primeiro, pega o óvulo, tira o núcleo do óvulo e joga fora. Do segundo animal, pega só o núcleo de alguma célula, nós chamamos célula somática, é qualquer célula diploide do corpo da pessoa. Lembra que para fazer a clonagem, é claro que tem que ser uma célula viva. Pega o núcleo e introduz no óvulo, refaz a célula. E aí eles vão colocar, ela vai ser estimulada a multiplicar, né, em laboratório. Depois que ela foi estimulada, ela vai formar um aglomerado de células, que nós chamamos aqui de blastocisto, é quando o embrião começa a ser formado. Ele é colocado no útero, no caso aqui seria da ovelha, né? E aí depois ela vai gerar o filhote, que aí foi no caso a ovelha Dolly. É uma técnica, a receita é fácil, mas apesar disso não é fácil de dar certo. Para se criar a ovelha Dolly, se eu não me engano, foram 277 tentativas, né? 276 deram errado e na 277, se eu não me engano, é que eles conseguiram criar a ovelha Dolly. Aqui seriam representando também um processo de clonagem. Nós temos o sapo A. Do sapo A, eles retiraram o óvulo aqui, tiraram o núcleo dele. Depois do sapo B, eles pegaram o núcleo da célula e eles introduziram esse núcleo no óvulo. Depois, eles colocaram para se desenvolver, no caso do sapo, esse ovinho que foi formado com o núcleo transplantado, vai formar o embriãozinho ali. O embriãozinho forma uma capinha lá dentro depois, é um envoltório gelatinoso, né? E aí dentro da água vai desenvolver o girino, que vai crescer e se transformar no sapo. Que aí o desenvolvimento dele vai ser dentro da água. Vai ser um clone de quem? Um clone do sapo B, porque o núcleo que foi usado foi de quem? O núcleo foi do animal B. Então, quem fornece o núcleo é que vai ter o clone formado. Aqui nós temos a clonagem terapêutica. Essa clonagem terapêutica, ela vai ser usada, por exemplo, alguns embriões que estão lá, a pessoa faz doação, tem dificuldade para engravidar. Ela vai em laboratório, colhe óvulo, o marido colhe o esperma, aí eles pegam o espermatozoide, o óvulo, vão fazer a fecundação e formar vários embriões. Aí no procedimento, por costume, se coloca 2 embriões. Geralmente se coloca 2. Os outros ficam armazenados. Se o processo não der certo, para poder repetir novamente o processo, fica congelado lá aqueles embriões. Com o passar do tempo, o embriãozinho vai ficando guardado por muito tempo. Aí na hora que eles pensam em descartar o embrião, pegar o embrião, retirar essa célula, quebrar esse embrião, né, as células dele, e utilizar no tratamento de algumas doenças. Mas, como eu disse, aqui vai entrar a polêmica se está destruindo o embrião. Aí, alguns dizem que sim, outros que não, que o embrião vai ser descartado mesmo. Então, aí aqui já entra um fator polêmico, né? A clonagem reprodutiva, né? A clonagem reprodutiva, é o que nós falamos. Você pega o óvulo sem núcleo,
vai colocar um núcleo ali, vai ter a fusão, vai formar o embrião, colocar no útero para formar o clone. No caso da clonagem humana, então aqui a gente tem o João, nós formaríamos o clone do João, mas a clonagem humana é proibida. Existem alguns que eles até dizem assim, que não sei se é um inglês que fez uma vez um clone humano, mas foi uma notícia assim, comentou-se e logo não se falou mais nada, porque como é polêmico, é antiético, né, contra os princípios, né, nada é permitido, essa manipulação com a espécie humana dessa forma, então nunca mais viu-se falar nada. Então, se realmente foi feito ou não, a gente não sabe falar. Bom, agora nós temos os exercícios aqui, olha, a questão número 1. A questão número 1 está assim, Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia a pragas resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Nesse desenho aqui, tem a bactéria, eles pegaram o DNA da bactéria, clonaram esse DNA da bactéria, aí eles pegaram um gene, que é o gene que eles queriam, e introduziram o gene que eles queriam no DNA da bactéria. Depois que eles fizeram isso, aí eles colocaram a inserção de gene nas células do tecido da planta. E aí a planta se desenvolveu. Então, eles selecionaram o gene que eles queriam lá da bactéria, colocaram aquele gene no DNA da planta e aí essa planta se desenvolveu. Então, misturou o DNA da bactéria com o DNA da planta. Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Não teve, eu coloquei o gene da bactéria na planta. Essa planta, então, ela não é geneticamente modificada, ela tem um gene que não faz parte do DNA dela, não é normal no DNA dela. Então, os seres que são geneticamente modificados, eles são chamados de transgênicos, né? Bom, depois, questão número 2. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos, que é o processo de fermentação. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras ou levedos, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante falamos lá no comecinho, o que vai ser produzido e tentar escapar da massa ali? Gás carbônico, né? Então, só assinalar. A questão número 3, espera que aí tá bem pequenininho. Na década de 1930, geneticistas japoneses produziram melancias sem semente. O método de produção foi baseado na exposição de sementes de melancias normais a substâncias químicas que dobravam seu número de cromossomos. Alterar o número de cromossomos vai gerar alguma consequência. Depois cruzavam as melancias de sementes modificadas com melancias de sementes com número normal de cromossomos. Os descendentes desses cruzamentos não podiam produzir suas próprias sementes porque possuíam um número anormal de cromossomos. Ele produziu, alterou o número de cromossomo dela, depois pegou a que tinha número normal. Na hora que juntou, formou um número diferente ainda. Porque vamos supor que a melancia tivesse, vamos pegar um número aqui, 20, faz de conta, não é 20 não, mas faz de conta. Se ela tem 20 cromossomos, melancia normal, aí ele dobrou para 40. Na hora que ele pegou uma de 40 cromossomos, vai formar o gameta dela com 20, a outra forma com 10, vai dar um de 30. É uma mistura de cromossomos que vai acontecer, é um número anormal, um número que não é típico. Então, teve uma mistura aí no material genético, isso que a gente tem que entender. Desse começo é só que teve uma mistura de material genético. Marque as alternativas corretas e some o resultado ao final. A primeira afirmação: as melancias obtidas pelos japoneses são um dos muitos exemplos de plantas transgênicas. Realmente é um alimento transgênico, mas muitos exemplos de plantas transgênicas?
está aumentando, mas ainda é um baixo número de plantas transgênicas. Aves como Chester, Fiesta, acho que é assim que fala, vendidas comercialmente, são obtidas por meio da transferência de genes. Em nenhum momento nós falamos isso. A seleção artificial não leva ao aparecimento de novas variedades de um animal ou planta. Uma seleção artificial, você selecionar o que você realmente quer, não vai levar ao surgimento de uma variedade diferente? Claro que vai. Aquelas plantas que nós falamos, se eu introduzir, pega aquela planta e introduzir um gene da bactéria, ela é o quê? Transgênica, geneticamente modificada. É uma variedade nova que está sendo formada ali. Então, aqui falou que não, esse não deixa errado. A8. Para a transferência de genes de uma espécie para outra, podem ser utilizados vírus como transportadores dos genes. Isso acontece. Por exemplo, quando o vírus entra em uma determinada bactéria, essa bactéria ele pode sim incorporar, na hora que ele vai reproduzir, incorporar no DNA dele um pedacinho do DNA do material genético daquela bactéria. A hora que ele sair dela e for entrar em outra para se reproduzir, ele leva aquele material genético para outra bactéria. Isso realmente pode acontecer. A16. Comprovadamente, os diferentes tipos de produtos oriundos dos organismos geneticamente modificados trazem sérios riscos à saúde humana. Comprovadamente, existem alguns casos relatados de alergia, mas sérios riscos, nada relatado, não é nada comprovado, né? A 32. Mutações no DNA. Mutações são alterações do material genético. Portanto, no genoma dos seres vivos, fazem parte do processo da evolução biológica e podem ocorrer em qualquer ser vivo. Realmente, a mutação, essa alteração do material genético, ela acontece ao acaso. E essa mutação, ela vai contribuir, ela vai fazer com que apareçam características favoráveis à sobrevivência num determinado ambiente. Então, ela contribui sim para a evolução da espécie. É um dos fatores que contribui para a evolução da espécie. A próxima questão. Aí vocês vão somar as que são verdadeiras, tá? Na número 3. A número 4. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Bauer, acho que é assim que fala, introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert Bauer passaram a produzir insulina humana porque passa a produzir porque recebe o quê? Um pedacinho do DNA, uma sequência do DNA que é responsável pela produção da insulina. Então, vocês vão assinalar. Depois, a questão número 5. A número 5 está assim: biotecnologia é o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos para obter bens ou assegurar serviços. Sobre o tema biotecnologia, analise as afirmações a seguir. A primeira, as técnicas biotecnológicas possibilitam à indústria farmacêutica cultivar micro-organismos para produzir os antibióticos, por exemplo? Tá certo. Por exemplo, o fungo Penicillium para produzir o antibiótico penicilina. Seria um exemplo. Número 2. A engenharia genética ocupa um lugar de destaque como tecnologia inovadora, seja porque permite substituir alguns métodos tradicionais de produção de hormônio de crescimento e insulina, seja porque permite obter produtos inteiramente novos que são seres transgênicos. É justamente isso que nós falamos no decorrer dessa aula. A número 3. Hoje a utilização de plasmídios bacterianos, que são aquelas moléculas circulares de DNA na bactéria que ficam soltas no citoplasma, restringe-se à produção de novos medicamentos. Não, aquilo lá é utilizado na biotecnologia não só para a produção de medicamentos, não. Através de técnicas biotecnológicas é possível o tratamento de despejos sanitários pela ação de micro-organismos em fossas sépticas. Isso é verdade. Eles vão utilizar micro-organismos para fazer esse tratamento, para aumentar a degradação de resíduos que são jogados ali e fazer o tratamento, então, daquele espaço. A aplicação da biotecnologia está limitada à área médica e da saúde? Não.
Nós falamos, agricultura é um exemplo, meio ambiente, né? Então, vocês vão assinalar as que são corretas, né? No caso, 1, 2 e 4. A questão número 6. Sobre genética e biotecnologia, assinale o que for correto. O material genético do vírus é unicamente DNA? Não. Lembra que o vírus ele pode ter DNA ou RNA, não os dois ao mesmo tempo. A letra B. As células nervosas são diferentes das células musculares porque contêm genes diferentes? Não. A expressão é que vai ser diferente. Os genes são os mesmos em todas as nossas células. Só que o que vai expressar em cada uma é que vai ser diferente, mas são os mesmos. O tipo sanguíneo O é mais frequente, por esse motivo o alelo responsável, né, é o gene, por sua expressão é dominante sobre os demais. Não, nós falamos, o sangue tipo O é o recessivo, é o Izinho. A letra D. Terapia gênica consiste em substituir o alelo anormal, aquele gene defeituoso que causa doença, por um normal. Isso é a terapia gênica. Você vai introduzir um gene ali que não tem defeito para substituir aquele defeituoso para que a pessoa possa então ser curada daquela doença. Essa é a alternativa. A letra E não pode ser porque está falando assim, ó. Enzimas de restrição são fundamentais à engenharia genética, porque permitem a passagem de DNA através da membrana celular. Nada a ver. Enzima de restrição, ela serve para cortar o DNA em pontos específicos, que é o que eles usam lá para cortar o plasmídio e depois inserir o segmento de DNA responsável pela produção de insulina. Bom, é até essa questão número 6. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho. Esse assunto é muito abrangente, tem vários fatos polêmicos, não dá claro para a gente falar muita coisa, mas que vocês tenham compreendido pelo menos um pouquinho. Façam então as questões, não deixem de enviar o formulário, que é muito importante, está sendo tudo contabilizado para a carga horária de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima explicação.